Olá, bom dia a todos. Eu sou o Magno, aqui da Cinex West com Constor. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa maratona de Open Source e Dev com Azure. Então, ao longo aí das próximas semanas, a gente tem uma série de webinars para falar um pouquinho mais sobre os serviços do Azure e como eles podem ajudar aí nas práticas de desenvolvimento. Nessa primeira edição, a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura, com o nosso convidado, que é o Josué Vidal, MVP da Microsoft, e um profissional aí com muitos anos de experiência nesse segmento. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Vidal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, enviem aqui no chat, que a gente vai estar ou respondendo individualmente, ou respondendo aí no final da apresentação junto com o Vidal. Muito obrigado pela participação de todos, espero que aproveitem esse conteúdo e também só fazendo um reforço aí ao final do webinar, a gente vai enviar um e-mail de agradecimento e um link para a pesquisa, tá? Então, é super importante que vocês respondam essa pesquisa, porque participando de todos os webinars das 4 sessões e respondendo à pesquisa, vocês vão participar aí do sorteio de 10 kits com alguns brindes exclusivos e mais um voucher de certificação da Microsoft, tá? Então, não deixem de responder a pesquisa ao final do nosso webinar, por favor. Obrigado a todos. Vidal, por favor, pode tomar a palavra. Alô, tá me ouvindo? Estamos sim, tá Tá ok, ótimo. deixa eu compartilhar aqui. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade, durante a apresentação, estar compartilhando aqui algumas dúvidas de vocês. O objetivo nosso aqui é ter uma troca de experiência mesmo, né? Uma troca de conhecimento com relação a esse universo open source dentro do Azure. Eu acredito que você já deve estar visualizando a minha tela. Se confirma para mim, por favor. Agora sim, Vidal. Quando se trata do contexto do open source, eu quero deixar bem claro toda essa parte de introdução que a gente vai colocar como infraestrutura e também vamos falar sobre a parte forte de DevOps, né? Então isso é um ponto importante a ser levado em consideração. Eu tenho Meu nome é Josué Vidal, sou palestrante, instrutor e arquiteto cloud, e a partir de agora eu vou apoiar vocês nessa jornada, nessa capacitação com Azure dentro deste universo open source. Vejamos, aqui eu tenho uma agenda que eu procuro sempre seguir quando eu falo de open source, que é trazer uma clareza referente ao cenário de desenvolvimento de aplicações nativas para cloud, qual que é essa arquitetura e quais são as etapas necessárias que são de extrema importância para que seja levado em consideração dentro de um ciclo de desenvolvimento. E a partir desse overview, desse blueprint de arquitetura, eu vou buscar detalhar dentro do Azure, dentro da estrutura open source, como que o Azure está posicionado para ajudar você, desenvolvedor, a realizar o build, fazer integrações, realizar o deploy, fazer o gerenciamento em escala. Então, esse primeiro vídeo tem como esse propósito, né? Essa live aqui tem como esse propósito. Então, vamos lá. Quando se trata, obviamente, do tema ciclo de vida da aplicação, de uma aplicação que você está colocando ali, ou seja, uma aplicação nativa para cloud, deixa eu pegar aqui o meu laser point, diminuir isso daqui, muito bem, agora sim. Então, eu tenho todo o ecossistema open source que já conhecemos, né? Tenho meu Eclipse aqui, eu tenho meu Cloud Foundry, eu tenho algumas, o meu ambiente Linux. Muito bem, num dado momento eu preciso realizar aquele deploy da minha aplicação Java ou Node ou qualquer outra aplicação que eu seja. Eu vou ter exatamente algumas etapas aqui de build. Vou ter que buildar toda a minha aplicação e garantir com que eu consiga realizar o build correto dessa minha aplicação open source, fazer as devidas integrações com banco de dados, artefatos, com outras plataformas e também, da mesma forma, ter a capacidade de estabelecer um ciclo de CI/CD. Não adianta eu só buildar ou fazer essas integrações, eu tenho que ter a capacidade de fazer o deploy automatizado e a monitoração deste ambiente. Então, quando a gente fala, ok,
Eu tenho isso já claro e simples dentro do meu desenvolvimento on-premise, dentro da governança do ciclo de vida atual que eu tenho, né? Sem falar em Azure. Em Azure, eu vou conseguir ter essas mesmas capacidades, se eu precisar escalar, se eu precisar ter um nível de detalhamento de monitoração, qual que é até onde eu consigo chegar com o open source? Vale destacar que a Microsoft tem realizado inúmeros investimentos dentro do universo open source, não só investimento de tecnologia, mas também de contribuição junto à comunidade open source. Então, esse slide, ele consegue te apresentar exatamente quais são as ferramentas e um blueprint, falando tecnicamente, do ponto de vista técnico, que são suportados em Java, por exemplo. Então, quero aqui desenvolver uma aplicação em Java. Quando eu estou olhando dentro de uma camada de infraestrutura como serviço, eu tenho inúmeras distribuições aqui. A Microsoft, por exemplo, fez inúmeros investimentos com a Red Hat. Existe até engenheiros Red Hat trabalhando dentro do time de engenharia do Azure para suportar e garantir que o melhor Linux rodando dentro do Azure seja justamente o Red Hat. Tá? Existem inúmeros incentivos com que a Microsoft dê e quer cada vez mais dar suporte para esse universo open source. Da mesma forma aqui, quando a gente fala de integrações com Eclipse, aqui, ó, Foundation Member, quando se trata do assunto de Kubernetes, também existe toda uma stack dentro do Azure dando suporte não só ao Kubernetes e as novas versões. Então a Microsoft ela está muito conectada com a comunidade open source hoje, e a partir disso, o que ela tem feito? Eu tenho uma determinada versão do Kubernetes, a Microsoft já está fazendo previews dentro do Azure das novas versões de Kubernetes, garantindo com que ela tenha a capacidade de ter uma flexibilidade grande de versionamento dentro do cluster de Kubernetes para o Azure, né, que é o serviço de AKS aqui. Então, subindo um pouco, tenho a capacidade de trabalhar com o Azure DevOps e o Azure tendo integração com Jenkins, com Splunk, com New Relic, build, ferramentas aqui do Maven para que eu possa fazer download das dependências e artefatos, do mesmo forma quando eu vou estar realizando aqui o meu build aqui para Tomcat e afins. E aqui eu tenho também todo o suporte para esse universo multi-cloud platform. Poxa vida, é possível subir um ambiente Cloud Foundry, um ambiente OpenShift no Azure, e sim, é possível você ter essa integração, não só do OpenShift, mas com Jenkins, com Azure DevOps, e estabelecer esse pipeline. Tá? Então, agora, isso são todos os serviços que já oferecem suporte dentro do Azure, muito bem. E quando eu falo de serviços proprietários, serviços do Azure, Azure Services, aí toda essa stack aqui já dá suporte para um desenvolvimento Java, por exemplo. Poxa, então quer dizer que eu posso fazer um desenvolvimento Java de um App Service e fazer o deploy no meu App Service e vai dar boa? Sim, vai dar boa. Outro contexto, poxa, então quer dizer, eu posso usar um Cosmos DB aqui que vai dar boa? Sim, vai dar boa. Eu posso usar um MySQL, vai dar... Então, quer dizer, existem inúmeras ferramentas dentro do Azure que já dão suporte a esse contexto Java aqui. Eu tenho um outro slide um pouco mais à frente que eu comento sobre relacionado ao Node, né, ao Node, né, AKS também, né, do Kubernetes. Então, do ponto de vista de arquitetura, de ferramentas, é isso. Vamos falar um pouco agora referente ao build, né? Então, está aqui, ó. Quando eu falo do Java, eu tenho todos esses serviços que já dão suporte, né, ao Java. Então, desde a parte de App Service, da parte Service Fabric e Functions. Então, eu tenho plugins de Maven, Eclipse, tudo isso para facilitar a experiência ali do desenvolvedor e garantir produtividade dentro do desenvolvimento de Java on Azure, tá? Poxa vida, e a parte de banco de dados? Né? Da mesma forma, eu tenho SDKs de Java disponível para Azure
Cosmos DB. Do ponto de vista de monitoração, de Application Performance Monitor, tenho aqui toda o Application Site também, o SDK de Application Site, plugins de Eclipse. Desta forma, eu consigo garantir que eu vou realizar um desenvolvimento da minha aplicação Java e, além disso, eu vou conseguir ter uma monitoração, eu vou ter uma telemetria a nível de aplicação, não vou estar olhando só a performance de um ou outro recurso. Eu consigo avaliar a performance da aplicação. E, além disso, eu tenho outros inúmeros SDKs para Java para facilitar o dia a dia do desenvolvedor. Então, você que é um desenvolvedor que tem a necessidade, um requisito de fazer um desenvolvimento Java ou qualquer outra plataforma no Azure, saiba que você tem inúmeros serviços que dão suporte a isso. Poxa, eu pensava que o Microsoft era 100% Microsoft, ou seja, não olhar para outras plataformas ou outras tecnologias. Já tem alguns anos que a Microsoft tem adotado forte esse posicionamento eu não diria adesão, e sim de colaboração com o mundo open source. E do ponto de vista de colaboração, a Microsoft incentiva esse desenvolvimento, any platform, any language e assim por diante, tá ok? Do ponto de vista aqui de CI/CD, eu tenho extensões do Visual Studio Code, Azure DevOps, eu tenho todos esses recursos aqui também, produzidos pela própria Microsoft ou por parceiros, que são plugins que irão facilitar o debug, irão facilitar ali a integração com Maven, teste unitário com JUnity e assim por diante. Né? Do ponto de vista de integração do Azure DevOps, eu tenho extensões do Jenkins, do GitHub, do Apache, Ansible, Terraform, Chef, Puppet e afins. Eu tenho vários tipos aqui, ok? Também temos aqui um plugin para o Eclipse, né? Quando a gente fala aqui de plugins, tem plugins para o Eclipse que permite com que o desenvolvedor, na ponta, ele está ali fazendo o desenvolvimento dele, ele vai ter a capacidade dentro do Eclipse fazer o deploy dentro de um web service, no Azure, né? Então eu tenho, então quer dizer, é possível estabelecer esse ponto a ponto? Sim, é possível estabelecer este ponto a ponto com Eclipse. Então já coloca aqui, deixa eu até voltar ao slide, já coloca aqui na lista no seu checklist, né, os plugins necessários que eu tenho que ter aqui no meu VS Code, os plugins necessários que eu tenho que ter aqui no meu Azure DevOps, caso eu use, e o plugin que eu tenho que ter aqui no Eclipse para garantir esse desenvolvimento. Então é bem interessante ter essa noção com relação a esse universo. Do ponto de vista de banco de dados, né, então, poxa, eu tenho Mongo, eu tenho Cassandra, eu tenho Spark, mas como assim, Vidal? A partir do momento que você provisiona um ambiente no Azure, que é o Azure Cosmos DB, ele não possui somente API de SQL, né, ele tem outras APIs que você consegue, ou outras engines, digamos assim, é exatamente isso, outras engines que permite com que você tenha capacidade de fazer um provisionamento de outros tipos de armazenamento. Então, Cassandra é bastante utilizado, Spark, Apache Base e assim por diante, e Mongo, né? E Mongo. Então está aqui a stack quando você faz o deploy disso dentro de um mundo NoSQL, por exemplo. Então falei para vocês do build, falei das ferramentas de plugins e agora banco de dados. Vamos falar da integração com esse universo de desenvolvimento. Qual que é o objetivo aqui? É trazer a melhor e uma perfeita experiência para o desenvolvedor. De qual ponto de vista, de qual contexto, a partir de tudo que isso foi desenvolvido, está buildado e está publicado no Azure. Veja só, a minha aplicação está publicada lá no Azure. Essa aplicação, ela vai ter um trigger, né? Ela vai receber um evento, seja uma mensagem, seja um bash, seja algum tipo de notificação ou algum tipo de chamada que vai dar uma entrada na minha aplicação, que eu já tenho todo o desenvolvimento publicado dentro de Web Service. Ele vai receber essa notificação, esse trigger, vai executar isso e vai dar uma saída. Ou seja, do mesmo ponto que eu tenho uma entrada, eu vou ter uma saída dentro do meu ambiente Azure,
desse ambiente open source. O que isso ajuda para o desenvolvedor na ponta? Ele vai ter toda a parte de métricas, telemetria e monitoração desse ambiente, ele consegue identificar o quanto de performance, consegue identificar eventuais necessidades de melhorias para a aplicação. Uma vez feito isso, o desenvolvedor vai lá, faz todo o desenvolvimento, meme, builda e tal, e inicia o ciclo novamente de CI/CD. O ciclo ele é startado novamente. Então é importante deixar claro esse contexto, ok? Outro ponto. Aqui vamos falar de deploy. Bem, quando a gente fala de deploy, eu preciso determinar qual é a estratégia de deploy dentro de um cenário em cloud. Eu tenho uma aplicação atual on-premise, eu vou fazer um lift and shift, eu vou fazer uma rearquitetura da minha aplicação, eu vou fazer um desenvolvimento dela para cloud native, e eu vou consumir plataformas cloud, ou eu vou fazer uma reengenharia da minha aplicação maior ainda, onde eu vou trabalhar com serverless, ou eu vou subir um nível aqui para trabalhar com Kubernetes Container. Então, quer dizer, lift and shift, eu tenho que entender qual que é o meu requisito de negócio, entender o meu requisito técnico e compor a melhor estratégia de deploy para que eu possa atender o requisito da minha solução. Eu tenho inputs de negócio, eu tenho inputs de técnicos e eu preciso compor um cenário que atenda a esses requisitos e eu consiga dar a velocidade necessária para o negócio, né? Afinal, quando a gente fala de todo desenvolvimento, Java ou qual seja, eu estou desenvolvendo e publicando aplicações em cloud, não é porque é legal, é porque de alguma forma eu tenho a capacidade de ter uma maior velocidade na entrega daquela aplicação, daquele serviço para o negócio, trazendo maior agilidade em determinadas áreas dentro da empresa. Então, esse é o grande fator. E quando você tem a necessidade de fazer essa escolha de qual a melhor estratégia de deploy, você vai levar em consideração os parceiros, vai levar em consideração os serviços Azure que você tem, vai levar em consideração ali, alguns casos de sucessos que dão suporte para que você possa tomar essa decisão. Para que você possa tomar essa decisão. Então, esse slide ele facilita bastante o entendimento desse ponto de vista que é, poxa, para onde que eu vou? Qual que é o melhor cenário que eu devo ir? E aqui, quando eu falo de integração com o Jenkins, se você hoje utiliza o Azure DevOps, você faz o deploy, roda o build do teu Java, monta toda a estrutura do teu Azure DevOps dentro do teu pipeline. Muito bem. Porém, existe muito cenário onde as empresas possuem ali o seu famoso Jenkins e é possível fazer a integração do Jenkins com o Azure DevOps. Eu deixo ali meu Azure DevOps trabalhando em alguns workloads, em alguns cenários do meu DevOps, e eu posso trabalhar com Continuous Integration, teste e Continuous Deployment dentro do Jenkins, fazendo toda essa integração. Então, eu tenho duas ferramentas trabalhando juntos dentro de um processo de open source, por exemplo. Tá. Aqui é o Jenkins, então eu tenho aqui o desenvolvimento, ele vai fazer o upload do código dele aqui, eu tenho aqui meu Jenkins Masters, eu tenho minhas VMs dos meus agentes, eu tenho o meu container registry da minha imagem, então ele vai obviamente fazer o deploy aqui, ele vai ter o storage account, vai fazer o repositório dos conteúdos, aqui vai subir meu site, aqui eu tenho o meu Azure CDN, Content Delivery Network, que vai aumentar a performance aqui desse conteúdo estático. Ok? Então, na prática, essa é um pouco da arquitetura do Jenkins no Azure, quando eu subir esse ambiente, tá? E eu tenho plugins do Jenkins também, então, da mesma forma. Tenho plugins do Jenkins para o Azure, plugins de deploy do AKS, quando a gente fala aqui no AKS aqui, para Linux também, e os plugins e toda a parte de artefatos para que eu possa fazer o plugin da VM, tá? Outro ponto importante, quando a gente fala de gerenciamento em escala, Application Insight vai trazer toda a telemetria da minha aplicação. Poxa, mas ele vai olhar a aplicação Java, ele não olha só .NET. Não, ele vai ter a capacidade de trazer a saúde da tua aplicação, monitoração, detectar ali eventuais problemas da tua aplicação, gerar alertas. É de extrema importância que ele vai sim te ajudar dentro desse contexto. Ele vai trazer uma visão similar a essa, ele vai trazer uma visão similar a essa aqui.
E aí o Application Insight ele tem todo ali, e qual o posicionamento dele? É uma visão 360 da aplicação. Ele vai ter a visão 360 da aplicação, mostrando ali toda até a sua telemetria também da aplicação, e aí eu consigo fazer com que determinadas chamadas dentro de contextos da minha aplicação eu consiga gerar alertas e ter uma visão do código. Eu tenho um SDK para isso, para esse tipo de instrumentação. Tá? O Azure possui o Microsoft Graph, que é uma plataforma para desenvolvedores, onde eu consigo consumir APIs REST, eu consigo coletar informações do Azure através da API. Eu tenho um Graph de Java, eu tenho uma API Java. Começou isso bastante, muito forte com o Office 365, né? Windows 10 e tal, começou forte disso a partir do momento que eu precisava, os clientes precisam coletar e consumir informações específicas, então tem uma plataforma de API para que os clientes possam se conectar, e agora, não só Java, várias outras tecnologias também é possível você ter essa facilidade de consumir informações e aí se conectar e chamar APIs Java dentro do Azure para que você possa coletar os dados. Isso é importantíssimo, tá? Então, eu trouxe esse slide para facilitar, e caso você nunca tenha ouvido falar do Microsoft Graph, busca sobre o Graph focado na API Java. Nessa URL graph.microsoft.com você já consegue encontrar a biblioteca e a documentação, como que você interage e desenvolve em cima do Microsoft Graph. Tá? Quando eu falo de escalabilidade, eu inicio o meu slide aqui num desenvolvimento de máquinas virtuais. Né? Tem todo um desenvolvimento aqui de IaaS, tal, tem a necessidade de trabalhar com skill set, muito bem. Mas quando eu começo a escalar a minha aplicação, eu já saio de um desenvolvimento de máquinas virtuais, eu vou subir para um cenário de AKS, onde eu vou ter aqui os meus containers distribuídos dentro do meu cluster. Muito bem. A partir disso, eu preciso escalar ainda mais o meu microserviço. Eu tenho uma outra plataforma no Azure, que é a plataforma de Service Fabric, que permite toda a orquestração também desses microserviços, no modelo plataforma as a service. Aqui é no modelo container as a service, aqui já é no modelo microserviço based, de PaaS. Muito bem. Uma vez que eu preciso escalar ainda mais a minha aplicação, aí são cenários lá, Web App e Functions. Poxa vida, todas as aplicações são esse linear aqui que permite eu fazer a escala? Não. Né? Isso aqui são opções, eu tenho aqui a escala de máquinas virtuais que atende determinados cenários, mas daqui para cima aqui eu tenho que entender muito o requisito da aplicação e o contexto, se eu vou utilizar o Web App, Service App ou Functions, ou o que eu vou utilizar dentro da minha aplicação. Na prática, em experiências que eu tenho realizado em provisionamento de ambientes dessa magnitude, seleciona-se exatamente um AKS e a partir desse AKS eu vou evoluindo a minha aplicação. Tá? São raros alguns cenários onde eu tenho AKS já com Web App. Da experiência que eu tenho realizado em desenvolvimento, tá mais... direciona tudo para a AKS, garante ali que o AKS vai dar o suporte para a minha aplicação. Tá? Caso contrário, eu vou ter um ambiente muito distribuído, né? Vou ter coisa rodando em AKS, vou ter coisa rodando em Web App, vou ter coisa rodando em Function, vou ter coisa rodando em Service Fabric. Não que isso seja errado, né? Mas dentro de uma boa prática, eu preciso determinar ali um padrão tecnológico, eu preciso determinar um modelo único ali de desenvolvimento, de governança, até para facilitar a operação pós-produção. Né? Então, fica aqui a dica dentro desse cenário, desse contexto. Ok? Esse aqui é uma big picture, né, do Azure, quando a gente fala de desenvolvimento. Do ponto de vista de ferramental, eu tenho aqui a camada de browse, de entrada da informação através de CDN, tem o load balance, eu posso ter VMs, Skill7 ou AKS, no meu desenvolvimento Java, Node, ou o que eu seja, vai entrar, vai fazer um armazenamento relacional ou NoSQL dentro aqui do meu Cosmos, ou o meu storage account,
esse é o caminho aqui. Vou autenticar o meu mobile com Active Directory. Se eu estiver trabalhando com IoT Hub, Smart Device, vou entrar aqui através do Edge, vou trabalhar com Notification Hub, e tenho Social Media também, trabalhando com Functions. Então, essa aqui é a camada de entrada, né? Uma vez que você entrou aqui com esse contexto, você faz esse gerenciamento. Dependendo da tua aplicação, se você quiser interagir com Cognitive Services, você tem aqui as APIs de serviços cognitivos do Azure disponíveis para você desenvolver em cima do seu pote. Tenho toda o stack de desenvolvimento, seja Eclipse, VS Code ou Azure DevOps, dando suporte a esse, o Xamarin também. E a partir do momento que eu entendi essa stack, evoluí dentro desse universo, eu chego aqui no meu front-end, nos meus dashboards, seja o dashboard de aplicação, o dashboard de negócio, monitoração e security. No caso, são ferramentas que vão apoiar para que eu tome a tomada de decisão levando em consideração a performance ou como que está o andamento de uma aplicação. Então, se você fala, poxa, preciso iniciar um desenvolvimento no Azure, quais são os tipos de ferramentas que eu vou utilizar ou não dentro da minha estratégia? Com certeza, esse slide ele apresenta o core do seu desenvolvimento. Claro que existe ali outros tipos de load balance, outros tipos de otimização de tráfego aqui, outros tipos de métodos de autenticação. Mas, na essência, no core aqui, nós estamos sim falando de AKS, vMSQL7, por exemplo, se for o caso, ou aqui trabalhar com web app, melhor ainda, né? E aí toda a stack de armazenamento, ou serverless com functions. Mas, do ponto de vista de arquitetura, ter uma visão geral, esse slide facilita esse entendimento. Agora, quando eu falo de Node, da mesma forma, né? Então, quando a gente fala de Node, falamos bastante de Java aqui, mas isso se aplica para várias outras linguagens, e para Node da mesma forma. Então, quando eu estou aqui, esse é um pipeline, típico um pipeline igual eu apresentei de Java, né, Java, agora esse mesmo pipeline sendo apresentado em cima de Azure DevOps, por exemplo. Né? Então, entre Azure DevOps integrado com Node. Então, eu tenho aqui todo o desenvolvimento, CI/CD, Application Insight, Log Analytics, e aí é o meu Kubernetes recebendo meus pods. Key Vault no Azure, garantindo a segurança da chave, certificado, um banco de dados aqui Postgre e fazendo cache com Redis. Então esse é um outro blueprint de uma arquitetura, digamos, de qualquer tipo de aplicação que você tenha, você tem aqui o seu Node com o seu database aqui e cache. Tá? Então, é uma típica estrutura. Aqui, quando a gente fala de segurança dentro da sua esteira DevOps, dentro de um cenário desenvolvimento de cloud, eu só trouxe esse slide para reforçar a importância de DevOps dentro de um ciclo de desenvolvimento para a computação em nuvem. Por quê? Porque quando a gente está falando daquele desenvolvimento, eu não estou falando somente do ambiente de dev, ou o AT, eu estou falando de produção, e eu preciso ter uma governança que garanta com que eu faça todo o build, deploy e rode a minha aplicação. Mas, neste caso, eu obrigatoriamente preciso ter um pipeline, preciso ter uma esteira, onde eu consiga fazer o build, dev, testou, validou, vou subir isso para um cenário de QA, né? Validou, reportou, tudo certo, aí agora o usuário, teste de aceite do usuário, o usuário vai dar o teste dele em homologação, e aí eu vou para a produção, e aí eu faço o deploy em produção. Então, é de extrema importância seguir tudo isso e você ter os seus pontos de controle na mudança de cada estágio, né? Ou seja, de dev para QA, de QA para UAT, de UAT para produção. Quais são os controles, quais são as métricas e indicadores que garantem com que o teu código está ok, que o seu deploy está ok. Então, isso é de extrema importância, ter essa visão e garantir ser proativo dentro desse desenvolvimento, ok? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês com relação à parte open source. Deixa eu pegar um outro cenário aqui, cadê? Aí, aqui, cadê? No Azure, né? Eu tenho no Azure aqui. Deixa eu ver aqui no Azure. Estou com um projeto no Azure. Acho que eu
Deixa eu compartilhar minha tela aqui, agora sim. Estão vendo minha tela aqui. Estou com um projeto no Azure que eu consigo fazer o provisionamento aqui. Deixa eu ver, eu tenho 2 projetos aqui no Azure. Aqui, ó. Tem um projeto no Azure DevOps aqui, um projeto Java aqui que eu deixei previamente definido aqui, né? E eu queria gostaria de compartilhar esse projeto aqui com vocês e deixar para que você tenha isso em casa, né, em mãos, e você possa fazer este laboratório, né, que é um exercício prático. Eu tenho aqui todo um projeto que foi criado automático para fazer o deploy de uma aplicação Java, tá? Que é essa estrutura aqui que você está visualizando, tá? Deixa eu verificar aqui o meu pipeline. Vejamos, tem o meu ambiente Docker aqui também. Eu tenho algumas tarefas aqui. Deixa eu verificar aqui, ó. Tem o meu POM file aqui. Eu tenho a publicação. Tá tudo. E aí eu tenho o build da minha imagem do meu Docker aqui. Muito bem. Agora, o que eu tenho aqui no Azure? Deixa eu apresentar aqui para vocês. No Azure, eu tenho aqui no Azure um ambiente de uma máquina, de um ambiente de, deixa eu ver, tá aqui, deixa eu ver. Não tá aqui, deixa eu ver. Cadê? Isso, tá aqui, é isso aqui? É, olha lá, tem um ambiente de Kubernetes aqui, que eu tenho a capacidade, então, de trabalhar, olha lá, subir um ambiente, eu tenho um ambiente em Kubernetes aqui no Azure, que eu posso permitir o deploy dentro desse AKS aqui, então, através desse Deployment Center, eu faço a integração dele com o meu Azure DevOps, por exemplo, então, se eu entrar aqui, ó, nessa estrutura, eu posso realizar essa atividade tanto a partir daqui ou através do próprio Azure DevOps. Se eu entrar aqui, ó, e aqui eu conectar, eu consigo pegar um projeto aqui, né? Por exemplo, pegar um projeto aqui, OCS, por exemplo, isso lá. Já peguei um repositório aqui, ó, AKS, olha lá. Acabei de estabelecer a conectividade do meu ambiente com a minha aplicação. E aqui neste momento, se eu até clicar aqui agora, o que ele vai fazer aqui nesse momento? Ele já vai rodar o build, ele já vai buscar confirmar as configurações da aplicação para que ele fazer o deploy da minha aplicação no Azure, né? Deixa eu configurar o container REST, está configurado, muito bem, ele vai querer buildar a minha aplicação, vai rodar o build, a release, vai fazer o deploy da minha aplicação, né? Deixa ele rodar aqui. Poxa vida, onde você consegue visualizar isso, né? O que foi isso que você acabou de fazer? Eu tenho um projeto aqui no Azure DevOps chamado OCS, e dentro desse projeto aqui no Azure eu tenho um repositório da minha aplicação, e que é esse repositório aqui, ó, essa é a minha aplicação. Foi esse repositório que eu vinculei lá no Azure, o AKS. E aí, no momento agora, o que eu fiz? Eu pedi para ele rodar o build, lá no Azure, deu um start no build, ó, fiz ele, olha lá, está buildando a minha aplicação agora. Então, consigo visualizar as etapas da minha imagem, ele está fazendo o build da minha aplicação, depois ele vai fazer o deploy, né, o deploy da minha aplicação. Claro que acredita que ainda preciso fazer uma outra configuração de ambiente, que é conectar o SQL. Eu não conectei o SQL, mas ele vai se der um erro aqui no deploy, eu vou criar um SQL e publicar. Mas meu objetivo aqui é mostrar a interação do AKS com o Azure DevOps, essa facilidade. Tá? Da mesma forma aqui, eu tenho um outro ambiente Java, que é esse ambiente Java aqui, ó. Vejamos. OCS Java, cadê o ambiente Java? Cadê? Aqui, ó. Tem um outro ambiente aqui que tem um web app, tem um cenário aqui, ó, demo Java. Então, quer dizer, eu tenho já aqui um web app, né? Eu tenho um app service, eu entrar aqui, ó, demo Java application, é uma aplicação em Java, versão Java 11,
né? Java 11, tá aqui meu Java Home, aqui toda a estrutura, que é um web app simples que eu fiz o deploy, mas, porém, da mesma forma, eu consigo configurar esse deployment desse ambiente junto ao meu Azure DevOps. Aí agora eu conecto aqui, eu vou pegar o meu pipeline que já está lá no Azure DevOps na minha organização, que é o meu projeto OCS Java, aqui, ó. Vendo? Então ele consegue olhar e identificar o meu repositório e aqui ele vai trazer a lista da minha aplicação e o branch dela. É exatamente isso. E aqui agora eu vou selecionar a minha aplicação. Aqui a minha é Java, o meu framework aqui. Deixa eu alterar esse camarada através do Azure DevOps. Deixa eu ver. Enquanto ele está aqui nesse projeto, deixa eu pegar o projeto Java aqui. Eu tenho o meu repositório com a minha aplicação, está aqui o meu POM, é um projetinho que eu estruturei. Muito bem, e a partir de agora eu tenho aqui toda a stack. Esse ambiente, deixa eu ver a minha release aqui, se está tudo certo. Tá, deixa eu dar um edit aqui na minha estrutura. Tem algumas tarefas aqui. Deixa eu pegar o SQL e subir o SQL lá no Azure. Vejamos. Esse SQL aqui eu acho que eu não provisionei. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não provisionei. Deixa eu entrar aqui. É, isso aí. Deixa eu provisionar esse camarada aqui. Deixa eu pegar meu bloco de anotações, não é esse. Por isso que eu não estava visualizando. Aqui. Esse camarada. Roda aqui. Deixa ele provisionar um SQL para mim aqui. Posto isso, pessoal, alguma dúvida, algum cenário? Qualquer ajudou? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês enquanto eu faço esse provisionamento aqui. Cadê? Dúvidas, lástimas, indagações, queixas, como tá? Vidal, muito obrigado pela apresentação. A gente não tem nenhuma pergunta aqui, então já aproveito para deixar aí aberto, se o pessoal tiver alguma dúvida posterior, pode mandar aqui para a West, contar, eu vou mandar aqui o nosso e-mail do time de cloud como um comunicado para vocês. Então, para qualquer necessidade em relação a Azure, Open Source, podem entrar em contato com esse e-mail que com certeza nossos engenheiros vão aí ter o prazer de ajudá-los, tá? E aí também, eventualmente, vão consultar o Vidal e ele também pode ajudar aí nos projetos de vocês. Poxa, muito legal. Agradeço o tempo de vocês e até os próximos vídeos, né? Até as próximas lives, interações presenciais ou não, assim por diante. Muito bom. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado, Vidal. Obrigado, pessoal. Nós temos aí mais alguns encontros. Vocês vão depois receber aí um reforço por e-mail, só para lembrá-los. Mas eu agradeço pela participação e até as próximas sessões. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.